Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo, Eduardo Tornag. Eduardo Tornag é poeta, ator, diretor teatral, produtor cultural, palestrante e militante da arte. Autor do livro Matéria de Rascunho, Ensaio de Poeta, que é de 2011. Coordenador de um dos mais longevos projetos de poesia, que é o Pelada Poética, no Leme. Diz ele que é da turma de 51. Cresceu na democracia, amadureceu na ditadura, trepidante. Sonhador sempre. Procuro sonhar junto para fazer realidade. À procura de uma escuta feito voz. Bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Eduardo Tornag, na Sala de Poesia Cult, e vamos dar início à nossa entrevista, grandiosa, esperada entrevista. Bom, então vamos iniciar com a pergunta prática. Eduardo, você já foi ator. Quando a gente entra na internet e procura Eduardo Tornag, tem o galã dos anos 70, o galã dos anos 80, o galã, ou seja, era o galã da Rede Globo. Barato, né? Eu mesmo assisti muitas novelas que você participava, né? E como é que a poesia entrou na sua vida e o que inspirou você a fazer poesia? Eu sou esse filme. Eu estou fazendo um roteiro, né? Por isso que eu estava lá antes de vir para cá. E o roteiro é sobre a nossa geração, na verdade, né? O pessoal que nasceu lá nos anos 50, 51, né? Que nós consideramos uma geração privilegiada, porque a gente cresceu num ambiente de pós-guerra, o baby boom. É isso aí, você está incluso, Alberto. Também. Mas era o baby boom. Então foi a primeira vez assim que a gente não tem essa noção, né? Mas criança e jovem eram absolutamente zero à esquerda na sociedade mundial, né? Até a guerra. Aí depois da guerra houve uma ascensão dessa juventude. Baby boom começou a ter jovem para burro, né? Nós ficamos em vantagem numérica sobre os caretas, os velhos, como a gente dizia, e isso deu uma balançada no mundo. Mas quando a gente achou que estava criando um mundo novo, né, além de biquíni, mini saia, mas tinha o movimento negro unificado, teatro experimental do negro, né? Então você via essa parte da sociedade brasileira aparecendo, né? As mulheres de repente ganhando um protagonismo que antes não tinham. E aí a gente diz, meu Deus do céu, eu era criança, a gente ia para a escola de calça curta, e o meu sonho era chegar ao ginásio, e quando eu chegasse no ginásio, eu não só ia poder usar calça comprida, como eu ia ser chamado de estudante. Estudante era uma palavra, era uma categoria importante da sociedade, né? Como jornalista também era, né? Como advogado também era. Existia um respeito por essas. E, por outro lado, também os estibadores, não é? Porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro,
todo espetáculo de teatro estreava aí com 10 casas vendidas. Essas casas eram não só para associações de profissionais, né, liberais, senhoras de sociedade, mas também para o sindicato dos estivadores, para o sindicato dos bancários, porque havia um movimento, a sociedade queria participar. Então, essas pessoas iam assistir às pré-estreias para sair dali falando, sendo boca a boca. Era uma missão você falar se um espetáculo era bom ou não, né? Então, era um movimento de muita participação do país inteiro nas coisas todas. E, assim, nessa época, e numa família que, lembrem-se, não tinha televisão, É. tinha rádio, mas televisão Não. nasceu junto conosco, era para pouquíssima gente antes dos anos 60. Então, as famílias se reuniam com os vizinhos, com os amigos, né, para dizer versos, para tocar violão, mostrar a música que tinham composto. E, na minha geração, também os saraus caseiros, né? E também tinha a coisa do rock que tinha aparecido. Então, a gente preparava coreografias de rock para mostrar nos saraus de família. E a bossa, Entre outras coisas, meu pai sempre curtiu muito, sempre escreveu poesia, né? Ele nunca se considerou poeta, ele não tinha uma qualidade literária, mas era um encanto. E ele dizia para a gente, filhos, vocês têm que praticar uma arte e um esporte. Sem a prática de uma arte e de um esporte, nenhuma pessoa se realiza, se completa, né? E ele ficava brincando conosco de tirar quadrinha. Então, eu entrei na poesia como um brinquedo de criança, num mundo que era um mundo que estava se abrindo, florescendo, era como se a primavera, né, tivesse depois da guerra. Mas aí, quando eu botei as calças compridas e fui para o ginásio, aí teve o golpe de 64, acabou a democracia, começou a fechar tudo. E aí, essa coisa da poesia, do teatro, aí virou militância. A ah, nossa geração se sentiu na obrigação de sustentar, de manter aquele espírito de época, não é? Que os alemães têm uma palavra ótima, Zeitgeist, que a gente depende, que é o espírito do tempo, né? Você nasce, não importa o que você nasça, você vai ser contagiado por aquele espírito do tempo. Que o espírito do tempo libertário da nossa infância, né, a gente se sentiu na obrigação de sustentar durante a juventude. E aí a brincadeira de criança continua brinquedo, isso eu Brincadeira? insisto até hoje, né? É, poesia é brincar com as palavras, como diz Zé Paulo Paz, não é? E sem esse espírito libertário, que é o espírito da brincadeira, você acaba fazendo literatice e não literatura, né? E aí foi daí que foi em frente, né? Produzindo sempre, mas com esse fito, né? Eu quero segurar a rédea desse mundo que está desmontando aí, né? Para ver se a gente consegue manter aquele espírito de liberdade, de crescimento, né? De a democracia, os direitos humanos ganharam poder, né? Isso era desprezado antes, de repente tiveram de fazer a ONU, fazer a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? É isso. Porque esse espírito a gente queria segurar. E como disse Leminski, né, em La Lucha de Classes, todas as armas são buenas, né? Piedras, noches, poemas. Como eu nunca fui bom de jogar pedra, Eu não eu sou muito preferi associado. insistir no poema. Isso, Tornag, meu amigo. Ô, rapaz, já que entramos nesse assunto de jogar pedra e outras coisas mais, vem uma pergunta é a seguinte: quais foram as suas principais influências literárias, Tornag? Quais foram aí do seu vasto conhecimento? Eu conheço você, vejo
ali sua fonte de leitura, tua biblioteca é extensa ali com todos. E o trabalho que você realiza ali no Pelada Poética é muito bom, muito eficaz e eficiente. Mas quais foram as suas principais influências literárias, meu amigo? Olha, é difícil dizer. Bom, resumidamente, meu pai, que me ensinou a olhar para a poesia, né, como um brinquedo e não como uma obrigação escolar, não é? E que fazia isso, escrevia, e eu via ele, o prazer que ele tinha, né, ao desenvolver um poema. Então, a primeira influência foi ele. Manuel Bandeira e Carlos Drummond, que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer, ainda bem menino, não é? E mais o primeiro Bandeira. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu li um poema do Bandeira chamado Debussy. Assim, para cá, para lá, para cá, para lá. O noveluzinho de lã balança na mão do menino, para cá, para lá. E era um poeminha curto, né? De repente, o noveluzinho de lã cai no chão, é porque o menino dormiu, tinha uma mágica, aquela coisa. Aí eu olhei para aquilo e disse: Poxa, poesia também pode ser assim? Então eu sei fazer. Porque antes eu me sentia tolhido. Meu pai fazia versos rimados, quadrinhas perfeitas, e as minhas saíam sempre de pé quebrado. Eu disse, pô, não tem que ter rima, não tem que ter só um encanto. Então eu posso fazer também. E foi aí que eu comecei a escrever poesia mesmo, né? Ainda criança. Mas a partir daí, você sabe que eu fiz um teste psicotécnico, uma ocasião para ver o que eu ia fazer na vida, né? E o cara que me atendeu disse: Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer. Eu só tenho uma certeza do seu teste: o grande brinquedo na vida vai ser ler. Você vai fazer na vida principalmente é ler, não é? E aí foi isso, eu saí lendo, né? O Cláudio Rodrigues, que a gente citou aqui antes de começar, né? Mas para você ver, foi um cara que eu já com 50 anos, né? Ele me falou da invenção de Orfeu e do Jorge Lima, que eu nunca tinha tido apetite para pegar, porque é um livro de 300 páginas. Então, eu posso dizer que Jorge Lima é uma grande influência minha e Cláudio Rodrigues é uma grande influência minha, porque o encanto dele, né, o brilho do olho dele quando falou da invenção de Orfeu, me fez ir lá e pegar aquele calhamaço que é difícil, mas é encantador, é quando a gente vai comparar. Então é isso, não é? Eu não posso deixar aqui jamais, né, de falar do cara que me pegou pela mão e buzinava no meu ouvido: você tem que escrever, você tem que escrever. Muito tempo que eu tinha parado de escrever, não é? E, e de repente foi o sujeito que me deu oficina, me levou, me arrastou mesmo para escrever de novo, né? Tornag, E quem citou o nome, te como? Não, ficamos em dúvida aqui. ficamos Quem em é a dúvida. pessoa que te... Não, sim, Cairo Trindade. Ah! Cairo e Denise Trindade, porque o Cairo é inseparável da Você Denise. pensa nela e acha que falou. Eu queria, eu Né? acho que falou, mas o Cário, salve Cário. Não, não, o Cairo tem uma legião de poetas Brasil afora e se descobriram poetas, porque na verdade poeta todo mundo é, né? É uma forma natural da gente ver o mundo, enxergar o mundo, é essa forma poética. Só que a gente apaga isso, porque no mundo, né, absolutamente, né, lógico e pragmático, e temos que ver as contas primeiro, depois ver poesia é bobagem, menino, isso pra lá, né? Vamos ao que interessa. Sensacional. Então, o Cairo acordava nas pessoas mesmo, né? E quantos poetas a gente não conhece, não é, que só se atreveram
e só acreditaram no barato da poesia por conta do trabalho dele, né? Grande cara. Isso. Certo. Vai. Ô, o Eduardo, é, nós sabemos que você, conhecemos também, né, o seu, o seu livro de poesia chamado Matéria de Rascunho, né? E nesse A livro família. você tem poemas assim muito emotivos e assim brejeiros também. E a gente se sente como se estivesse na sua casa. E aí a gente vê também que tem muitos poemas dedicados à sua família e tem poemas também da sua família, não é? Parece que é um livro assim muito cultivado, é muito cheio de carinho, né? E E aí, eu queria saber uma coisa, tá? É, você, tudo bem, a gente conhece, é muito gostoso de ler esse livro, mas você tem algum tema recorrente que você goste de escrever na poesia? Não que eu saiba, não que eu saiba. Eu percebo na minha poesia sempre, nas coisas que eu escrevo, uma tendência de ir para coisas metafísicas ou mesmo físicas, né? Eu tenho poema baseado em física quântica e poema baseado na relatividade. Porque essas eu me encanto, tem poema baseado em matemática, né? Porque tem uma coisa, uma mágica, né? Nessa busca de inchar a natureza, né? Eu vejo sempre, não com os olhos do cientista, que eu nunca fui, até tentei, né? Me formei, fiz pesquisa, mas não era o meu espírito. Mas tem esse encanto, né, das ideias. O que eu amo na leitura é que, às vezes, você lendo um bom autor, às vezes você pega uma frase que, em 5 palavras, o cara diz: puxa, mas é isso que eu penso e nunca tinha conseguido dizer em menos de 2 horas de discurso. E o cara sintetiza aqui, né? É isso, me organizou a cabeça, né? E, por outro lado, também tem aquele livro que você pega e abre e diz: ué, mas também pode ser assim, sabe? Mostra caminhos novos, possibilidades novas. Então, todo o meu barato de escrever é revivenciar esses encantamentos, né? Eu digo muito, a gente é herdeiro da cultura africana e da cultura indígena. Tanto a cultura indígena chama de encantados, né? Essas coisas que são a essência que existem em tudo, né? Então, você olha uma árvore, né? O camarada pode ver, não pode ver a sombra, principalmente com o calor que fez hoje, né? O outro pode ver que aquilo, a raiz está quebrando a pedra, vai dar prejuízo. O outro pode ver: vou cortar essa árvore, vou vender por 100 mil, vai me dar uma fortuna, né? Ou vou ter frutos. Você também pode ver que ele tem um encanto. Ali tem uma ligação entre o céu e a terra. Tem alguma coisa no verde da árvore que a gente acha bonito, mas que é alguma sintonia harmônica que tem com o que nós somos, né? Que faz com que a gente se sinta bem perto dela, né? Então, essa capacidade isso é a poesia, é a capacidade de você ver nas coisas algo além da praticidade, da utilidade, não é? Da relação, mas alguma coisa que é um encanto que ocupa tudo, né? Que está em tudo, e que é a verdadeira importância de cada um de nós, de cada uma das coisas. Não é? A mulher fica maluca comigo, porque eu não jogo coisa velha fora, às vezes. Ele disse: não, mas agora é que está adquirindo valor para mim.
esse cotoquinho de lápis aqui, né, que já está difícil de pegar, mas cada vez que eu pego ele, vem uma história junto, né? Isso aqui é um presente do João que guardou para mim, porque ele não escreve com lápis pequeno, mas ele sabe que eu gosto. Isso aqui, com isso eu escrevi aquilo, risquei aquilo outro, né? Tem um poema lindo do Manuel Bandeira, Gesso, eu não vou dizer aqui inteiro que a gente tem pouco tempo, mas que ele fala disso, né? De uma estatuazinha de gesso besta, barata, que ele tinha, que ele quebra, e que ele fica desesperado porque quebrou aquela coisa. Mas ele vai falando no poema que à medida que ela quebra, que ela vai ficando manchada, a parte era suja, é que ela vai ganhando vida, ela vai ganhando significado para ele, e vai ganhando encanto, né? Então passa a ser importante, o que antes era só uma, um bibelôzinho para enfeitar, É, passa a ser um companheiro de jornada, não é? Então aí ela ganha vida. Ele termina o poema dizendo: só é verdadeiramente vivo quem já sofreu. hum, Né? E aí você vê o sofrimento dele, né? Tise, né? Uma vida meio pulmão, né? Sem poder fazer nada. E aí ele consegue ver um igual na estatuazinha, na hora que ela já está toda quebradinha, recolada, né? Com marcas e com manchas. Mas aí ela fica interessante. é a Então, simbologia, É né? simbologia. A simbologia da coisa, né? Não é a coisa em si, mas é o que ela representa, né? Isso. Eduardo, meu amigo, poeta, tudo. Você é um ser múltiplo, né, meu amigo? Tu joga aí em diversas linhas, como, logicamente, ator, né? Poeta, indiscutivelmente, diretor teatral, aí tem um trabalho aí de direção, de tradutor também, tradutor aí de alguns, né, trabalho junto com um amigo, nosso querido cineasta Silvio Tendler, né, que está passando por é, problema de saúde. Você faz ali não a dublagem, mas a narração ali dos trabalhos dele, é um trabalho muito também muito eficiente. escrevo também. É? Faço a narração e escrevo também. Ele diz o que quer que seja dito, Isso, e Silvio. aí eu escrevo como é que vai ser dito. Porque o Olha, Silvio, olha aí, olha a descoberta. Então, meu querido, a pergunta é a seguinte: como você lida, cara, com certo bloqueio criativo, né? Todos nós temos, né, no Não, caso nem aí, todo mundo. nem todo mundo, Sim. no caso, o seu, eu acredito, tu tem uma dinâmica muito intensa aí no seu trabalho, uma certa dinâmica. Mas bloqueio criativo, você Alguns têm, tem? outros É não. isso. Qual é o Você seu caso? é isso. não, eu tenho bloqueio criativo, sim. E Tem. frequentemente. Tem. E como Olha, Tem você os de, lida com tem isso? os de curto prazo e os de longo prazo. Agora, por exemplo, eu tenho que escrever, estamos fazendo e temos prazo para entregar esse roteiro, né? Então eu tenho que escrever. Então eu não posso dar mole para bloqueio criativo. Então eu levanto, vou botar roupa na máquina, ou vou tirar a roupa da corda, ou vou lavar a louça, ou vou só fazer um pouquinho de ginástica, né? E volto, Já me né? identifiquei. Porque aí tem que sair. E também outra coisa, tem que sair, eu não estou conseguindo escrever, mas eu escrevo, porque eu escrevo, vai ficar ruim, não tá nada que preste, mas o ato de escrever, de repente, vai trazendo a coisa, ela vai se realizando, né? E quando é um bloqueio criativo mais a longo prazo, eu vou fazer outra coisa que seja criativa também. Não estou conseguindo escrever, né? Vou fazer outra coisa. E muito, uma das coisas que eu gosto muito, você falou, eu faço muitas coisas, uma parte importante da minha vida é a minha militância na educação, né? Eu já fui educador com menino de rua, né, em periferia, em escola chique, né? Já fui educador em presídio, né? Porque
ah, isso meu pai me ensinou também. Eu gosto de aprender. E meu pai disse: você quer aprender alguma coisa, vai ensinar. É, Quando a gente se propõe a ensinar, a gente é obrigado a abrir. Então, a minha vida tem sido dedicada a isso, que é construir o meu aprendizado, né? Eu sempre fui muito complicado por dentro. Minha vida é muito atrapalhada, eu não me entendo. Por isso que fui fazer psicologia, né? Fui trabalhar com terapia para ver se eu entendia melhor o ser humano. Você também é psicólogo, né? É, mas não era o meu caminho. O meu caminho realmente foi a arte e o ensino da arte, né? Porque cada vez que eu estou fazendo oficina de leitura, né? Ou fazendo acrobacia com menino de rua na rua, né? Ou dirigindo teatro com os presidiários, eu sou obrigado a reviver todas as lições que eu tive e que, se você não ficar repetindo a vida inteira, né, o cotidiano vai te afastando dessa atitude. O cotidiano é muito impositivo, né, de determinadas atitudes que não são, né, criativas. Então, bloqueiam mesmo, né, bloqueiam mesmo. Mas quando eu estou fazendo, por exemplo, as contas da casa, né, com a Selma, que a gente enlouquecido, como é que vai fazer para. Ela organiza tudo, ela tem todos os números em páginas separadas, que é isso, que é aquilo, entrou, saiu, não é? É uma lindeza. Mas eu vou pegando aqueles papéis e pego com lápis de cor do lado e vou fazendo um coloridinho, sabe? Vou botando aqui um vermelhinho, um verdinho, dou uns traços para separar uma coisa da outra, porque é importante que fique bonito para não secar a gente por dentro, isso. É, você sabe? é o mesmo para Não, ser artista. Alma de artista. Vai, pergunta. Né? Essa, você tem um trabalho, né, de ensinar, né, aí populações mais carentes, tudo mais, né? E você também tem um projeto de ensinar Pois. a poesia lá no quiosque, onde você faz o sarau toda quarta-feira, não é? Eu acho que, de certa forma, você tem uma visão de que a poesia salva o mundo, ou que a poesia, de alguma forma, tem influência na sociedade. É isso ou estou enganado? não, isso com certeza. Não é a poesia, a arte como um todo, que são tão desprezadas, né? Não dá dinheiro, isso não dá camisa, então não interessa, larga essa história, não é? Mas o ser humano é múltiplo. E, e sabe, quando eu vou trabalhar ensinando, quero lembrar que é porque eu estou querendo aprender. Então, isso foi uma coisa. Eu, no início da minha vida, eu ia para os lugares para levar. Eu era o privilegiado, eu tinha tido uma boa formação escolar, então eu ia levar este meu privilégio para dividir com os outros, né? Até que um dia eu me toquei da enorme presunção que isso tem. E foram plateias que me ensinaram isso, né? E eu me lembrei dessa coisa, não se esqueça que você está vindo aqui para aprender, né? Porque muitas vezes, por quantas vezes, eu não recebi lições sensacionais de analfabetos, bêbados, que moram na rua, né? O quanto eu aprendi, por exemplo, com os meninos de rua, que de repente têm uma vivência completamente diferente da minha, vem, enquanto eu vejo a vida numa posição privilegiada de classe média, eles vêm do abandono absoluto, né? E vou lhe dizer uma coisa, são muito mais felizes do que eu.
Todos os encontros que eu tive com meninos de rua, aquela cara de me ajuda, aquilo é teatro necessário à sobrevivência. Mas eles são crianças, e criança tem essa sabedoria intrínseca de ser feliz. E eu descobri essa coisa incrível, assim como eu olhava para eles com preconceito, eu olhava para eles, coitadinhos, né? Oh, tão infelizes, oh, tanta dificuldade, né? Eles também olhavam para mim com preconceito, tipo, olha, olha aí que o idiota que acha que é melhor que a gente, sabe? Ele não, esse cara é um prisioneiro, livres somos nós, sabe? Eu posso ir onde eu quiser, a hora que eu quiser, ele não pode. Eu faço da minha vida o que eu quiser, ele não faz. Eu conheço a rua, que é o ambiente É que eu preciso importante. conhecer, porque segurança não é chave, grade, cadeia. Segurança é você conhecer a selva em que você vive, né? Eu conheço mais que ele, né? Então, essa foi uma chave na minha vida que, quando virou, é não esquecer que você não está indo ensinar, você está indo trocar. É Você está isso, indo trocar porque você quer aprender, é verdade. né? Então, o que eu aprendi no presídio, por exemplo, onde mais eu poderia ter aprendido aqui? O que eu aprendi na rua, com a população de rua, onde mais eu teria aprendido aquele ponto de vista, né, que sacudiu o meu e que fez eu olhar para a minha realidade com uma visão muito mais ampla. É verdade. É É verdade. uma experiência de vida É, muito grande, né? Mas vamos voltar um pouquinho, focar mais na poesia. Quais são seus planos para o futuro em relação à literatura, poesia? Você tem alguma coisa em andamento? Está pensando em publicar mais um livro de poesia? Plano não, tenho desejos. Desejo. Mas há muitos anos na minha vida que eu desisti de fazer planos. Eu quase morri porque eu fazia um plano atrás do outro, trabalhar, nada dava certo. Aí eu tive uma doença gravíssima que eu descobri que era só estresse é e isso. frustração porque meus planos não davam certo. Ah, Aí Ah, eu aprendi. vai estar dentro de uma pergunta que nós íamos fazer. Esse detalhe aí. Mas continue, por favor. Desculpe, então. Não, mas é isso. Eu descobri que é muito. Não é fazer plano. Fazendo plano, você começa a avaliar a sua vida pelo futuro, sabe? Pelo que vai acontecer. E aí nunca acontece o que você espera, você sempre se frustra, né? Pode acontecer até alguma coisa melhor do que você estava esperando, mas como não foi o que você estava esperando, aquilo que você tinha programado, você acaba frustrado. Então eu aprendi a avaliar a vida olhando para trás, sabe? Então, meu trabalho com os meninos de rua, por exemplo, foi muito desgastante, foi uma das razões do meu estresse, que a coisa parecia que só piorava, só piorava, né? E a situação é- deles é terrível, é uma vida difícil para burro, né? Eu achei que eu ia melhorar aquilo, olha que presunção, né? E não tinha jeito. Mas eu aprendi isso, em vez de olhar, vou melhorar a vida, vou fazer isso, vamos conseguir esse sucesso, não. Vamos trabalhar porque eu acho que tem que ser feito. isso. Alguém tem que dar atenção para essas pessoas, fazer porque tem que ser feito. E avaliar olhando para trás, Aham. sabe? Tá bom, passei 20 anos trabalhando com população de rua, né? Houve muitos desastres, muitas mortes, muita tristeza. Mas olha, avançamos. E os meninos conseguiram fazer uma associação, né, nacional de meninos e meninas de rua. Conseguiram, conseguiram tirar uma lei garantindo os direitos das crianças abandonadas, né? Conseguiram ganhar voz na sociedade. É o primeiro passo, é você ser ouvido, né? Verdade. E, embora a gente ainda esteja muito atrasado, o fato é que a visão de boa parte da sociedade sobre as populações
né, que estão realmente abandonadas, já mudou, já existem instrumentos para Isso. isso mudar. E tem meninos com que eu trabalhei, né, que me deram preocupação e que hoje estão fazendo pós-graduação na Alemanha. Olha, Muito é legal. muito legal. Então, até. Eduardo, é que eu estou ficando um pouquinho aflita, que a gente está terminando o tempo aqui. Então, só para a gente fazer uma conclusão, né, dessa entrevista, eu sei que você teria muito mais coisa a falar e nós também teríamos muito mais perguntas. Mas, como já está aqui no finalzinho, nós gostaríamos de saber o que é que você diria para essas pessoas que estão começando, Não, né, Robert? a pergunta é a seguinte, doutor, você que foi uma pessoa relevante aí, é uma pessoa, foi ator, tá, de grande sucesso na mídia aí, nacional brasileira, né, como também é escritor, poeta aí, que é um trabalho aí muito relevante aqui no Rio de Janeiro, na cultura carioca, né? O que você, querido, tem a falar, né? E falar e o conselho. Que conselho você daria a essa juventude, esses jovens que estão aí almejando, né? Alcançar a ribalta, alcançar algo não só na literatura, mas em si, em sua Dentro vida, da poesia. não, dentro da poesia, Da poesia. em si, dentro da poesia e também na sua vida comum. Que conselho você daria? E quando terminar, você fala um poema seu para a gente fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Ah, vou falar logo dois. Mas vamos nessa. O que Mas, eu diria a um jovem que está começando, eu diria: insista, insista, insista. Insista com uma atenção muito grande. Não é? Não no se está ficando bom, se está ficando. Mas insista com atenção no se está te divertindo. Você está gostando de brincar assim? Então brinca. E que se dane se vai ficar bom ou ruim, que se dane se os outros vão gostar, se vai ganhar prêmio, não interessa. Escrever, toda arte é uma investigação de si mesmo, sabe? Então, quando a gente escreve, se você estiver se divertindo ao escrever, é porque está vendo alguma coisa que é verdadeira, né? Que é sincera, né? A gente vai aprender depois que quando a gente escreve chorando, também é isso. Mas a gente se diverte. Quando chora, um choro de descarrego, também é uma forma de diversão, embora não, a gente não dê risada, né? Então, insista, insista, porque o artista existe dentro de todos nós. Talvez ao escrever você descubra que o seu barato é muito mais desenhar as letras, então é muito mais a plástica da coisa do que a fonética, né? Mas insista, insista, e todo ser humano é artista. Uns vão ter mais pendor para dançar, outros para cantar, outros para escrever, mas alguma coisa, né, dentre as várias artes, te completa. Então, brinque, vá fundo. Talvez você se torne um grande dançarino de gafieira, que por conta disso descubra em você o poema, aquele poema que você queria escrever quando começou a buscar seu barato, sabe? Show de bola. Preste atenção em você mesmo e divirta. Ó, vocês falaram da fama, né? Eu fui famoso, oso, cheio de, né? Então eu fui cheio de fama. Eu larguei essa vida e hoje eu digo com muito orgulho que eu sou fabuloso, sou cheio de fábulas, Gostei. sabe? Nós somos, todos nós somos cheios de fábulas. E botar isso para fora de uma forma bela, pode ser dançando, pintando, escrevendo, né? Isso não só nos realiza, como nos coloca em contato conosco mesmo. Quando a gente se enxerga, eu gosto de ler. E ao ler, o Proust dizia: todo leitor lê a si mesmo. Quando a gente lê a si mesmo, a gente se entende melhor, e quando a gente se entende melhor, a gente consegue enxergar o outro melhor. Porque nós somos iguais, cada um do seu jeito,
todos iguais. E o que eu tenho em primeira mão para entender desse mistério que é a vida é a minha vida, né? Então, prestar atenção em si, brincando, é o processo de criação artística, né? E vale muito a pena. Eu Valeu. dizer meus dois poemas, a gente falou aqui dos meninos de rua. Eu, Fala um pouco. esse poema eu escrevi, esse poema eu escrevi para os meus companheiros de classe média, que sempre vinham para mim preocupados. Oh, mas você, mano, é perigoso. Mas isso é inútil, não adianta, né? E não entendiam como é que eu, né? Parece que para alguns deles tem essa conotação de que pobreza é um tipo de doença que pega, sabe? Que você vai ser contagiado. Enfim, eu escrevi para eles. Na pista, para os brothers. Não se iluda. Eles são desagradáveis e sujos, atrevidos, agressivos, cheiram mal, são cheios de doença. Mas que diabo? São gente. São eles, semelhantes. Tanto não se iluda. Nós somos desagradáveis e sujos, atrevidos, agressivos, cheiramos mal, somos cheios de doença. Meu Deus, minha gente, somos nós, semelhantes. Essa palavra, semelhante, Meu, é fundamental para a gente ter essa, botar na nossa vida, na nossa ação, né, que somos semelhantes. E quanto mais diferente de você o teu semelhante mais amplidão ele vai te dar na tua visão do que você é. Que mas você é você vai igual. aprender, né? Isso. Esse outro chama Cantiga do Cafundó. Eu escrevi lá para o pessoal Ah, do não, Salgueiro e do Boaçu. não vai cair aqui, tá? Ah, tá. Bem rapidinho. Bem, Cantiga do Cafundó. A facilidade é o pior inimigo da felicidade. E a civilização, potencialmente, seu fim. Isso é um epígrafe do Shakespeare. E o poema diz: gosto de ir no Boaçu, no Salgueiro, periferia de São Gonçalo, que é periferia de Niterói, periferia da Bahia, periferia do Rio, periferia da vista do mar onde nasci, por sua vez, periferia de outros endereços mais ricos, mais nobres, cada qual centro de si. Boaçu, Salgueiro, lá no fundo da Bahia, lá onde o manguezal virou uma lama suja alimentada por um lixão, lá onde se esburaca a rua em época de eleição e depois esquecem a cuja com o buraco na mão, lá onde encontro Maurício, Vicência e a saudade de Lúcia. Vida tão dura, sorriso tão aberto, olhar tão doce, jeito humilde e soberbo, construído a golpes de vida. Luta, luta, luta. O destino como obra feita à mão. Parcos, recursos próprios, atenção no outro e determinação. Boaçu, Salgueiro, lá onde a vida mostra sem disfarce a sua dura, verdadeira face. Ao contrário dos ambientes sofisticados, onde o próprio adjetivo diz, ela se mascara em conforto, privilégio, coisas caras e cobra o preço da hipocrisia em solidão. Lá, a vida, por estar sincera, permite ver nossa real necessidade, nossa fraqueza, desconsolo, o impositivo da solidariedade, é onde cada pequena vitória assume dimensões épicas e sustenta a fé e a esperança, enchendo de razão as gargalhadas. Lá, onde as dores tão frequentes são tratadas a ginga e a batuques, onde se sente claro que se sente, onde só se permitem pequeninos truques, lá onde dói, e não sendo, bom. Obrigado, Boaçu, Maurício, Vicência, Salgueiro, por tantas estradas abertas. Devo a vocês ver tudo mais inteiro. Importa o que comprar.
Querido, muito obrigada. Obrigado, Foi gente. maravilhoso conversar com você. Surpresa, amigo. Muito bom, muito Obrigado a vocês. claro. E avisando ao público que ele vai estar conosco durante uma semana com um poema por dia, É isso aí. tá? Eduardo Tornag, você é sempre surpreendente, uma figura do coração, nosso coração, nós te adoramos você. Muito obrigado pela sua participação aqui na Sala com Poesia CUT. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo.